Empresários e empresárias, seja muito bem-vinda a essa live gostosa. E hoje a gente vai falar um pouquinho por que alguns empresários muito inteligentes prosperam, enquanto outras pessoas, outros empresários medianos ficam no mesmo lugar. Nós vamos falar sobre isso. E se você entender o que eu explicar para você aqui hoje, eu tenho certeza que a sua forma de tomar decisão nunca mais vai ser a mesma. Então vem comigo. Então por que alguns empresários crescem muito e outros ficam no mesmo lugar? Mesmo mercado, mesma cidade, às vezes o mesmo produto. E mesmo assim um cresce e o outro continua lutando para sobreviver. A maioria das pessoas acha que isso tem a ver apenas com dinheiro, com marketing, com estratégia. Mas existe algo mais profundo que isso. Existe um padrão mental que determina se o empresário vai crescer ou se ele vai ficar estagnado. E hoje eu vou mostrar para vocês a diferença entre um mindset fixo e um mindset de crescimento. E como que isso pode estar travando o crescimento da sua empresa sem você perceber? Sim, travando. Empresas não quebram por falta de dinheiro. Muitas quebram porque o mindset do empresário parou no tempo. Me conta aqui no chat se você sabe qual é o maior desafio do seu negócio hoje. E fica aqui comigo até o final, porque eu vou fazer um teste com 5 perguntas que vai revelar se o seu mindset está te ajudando ou sabotando o crescimento da sua empresa. Sim, pois é sobre isso que nós vamos falar aqui, tá? Então eu vou começar essa live com uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida, os seus negócios e as suas decisões, tá? Porque algumas pessoas inteligentes, né, muito inteligentes, fracassam, enquanto outras, que nem sempre eram as melhores, né, prosperam. Você já parou para se perguntar sobre isso? Por que algumas fracassam e outras prosperam? Na escola, sempre tinha aquele aluno que era nota 10 em tudo. E todo mundo dizia, esse vai longe. Mas depois de anos, ele não cresceu tanto assim como todo mundo imaginava. E também tinha aquele aluno que nem era destaque, mas depois virou um empresário, um líder ou uma referência, né? Então a pergunta é, o que explica essa diferença? Segundo a psicóloga de Stanford, chamada Carol Dick, ela é ótima, gente, autora do livro Mindset, o que define o sucesso não é o talento. Olha que curioso, a mentalidade. E hoje eu vou te mostrar como a mentalidade que você desenvolveu ao longo da sua vida pode estar influenciando o seu dinheiro, o seu negócio e as suas decisões sem você nem perceber, tá? Antes de continuar, me conta uma coisa. Você acredita que o sucesso depende mais de talento ou de mentalidade? Bora lá então. Mindset, vamos começar falando sobre isso aqui, é basicamente a forma como você acredita que suas habilidades funcionam, né? Então isso parece algo simples, mas muda tudo. Porque existem 2 tipos de mentalidade. Então existe a mentalidade chamada mindset fixo, existe o mindset de crescimento, tá? A mentalidade que você desenvolve, ela vai definir coisas como se você tenta ou não fazer alguma coisa, se você persiste ou não, se você aprende ou não, se você cresce ou não. E aí eu vou te contar uma história que é muito comum aqui nos meus atendimentos e talvez você se identifique, tá? Eu já vi empresários que reclamam do faturamento, que dizem que querem crescer, mas quando você vai analisar o negócio, eles não tentam nada novo, eles não mudam o preço. Você fala com eles para mudar a estratégia, tem dificuldade, não quer mudar, não testam nada na área de marketing. E aí, eu sempre faço uma pergunta, né? Você quer crescer ou você quer ter certeza que você nunca vai errar? Porque os 2 ao mesmo tempo, não dá, né? Crescimento exige tentativa. Então, o mindset fixo é quando a pessoa acredita que essas habilidades que ela tem são permanentes. Então, ela vai pensar da seguinte maneira. Ou eu sou bom nisso, ou eu não sou bom nisso.
ou eu tenho talento, ou eu não tenho talento. Então é 8 ou 80. Então o mindset fixo é sempre assim. E isso cria alguns comportamentos muito claros. Quem tem mindset fixo, ele evita desafio, tem medo de errar, desiste rápido, se sente ameaçado pelo sucesso dos outros e tenta provar o tempo todo que é inteligente. Imagina que angústia viver assim? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve medo de tentar algo novo no seu negócio e parecer incompetente? Seja sincero. Se isso já aconteceu com você, comenta aqui embaixo, eu já. Essa psicóloga, né, que desenvolveu esse livro, ela fez um experimento muito interessante. O que ela fez? Ela deu um desafio para crianças. Então, ela estava numa sala, separou a sala em 2 grupos grandes, né? E deu um desafio para as crianças resolverem. Depois que elas resolveram esse desafio, que ela conseguiu, né, desenvolver lá com eles esse desafio, ela elogiou os grupos de forma diferente. Para um grupo, ela disse: nossa, vocês são muito inteligentes. Para o outro grupo, ela falou: você se esforçou muito, parabéns, vocês se esforçaram demais. Depois, ela deu um desafio mais difícil e o resultado foi impressionante. Adivinha por quê? As crianças elogiadas pela inteligência, elas desistiram mais rápido. As crianças elogiadas pelo esforço persistiram. E por quê? Porque aprenderam que o esforço faz parte do crescimento. Então, quando você elogia alguma coisa dela, não faz tanta diferença. Agora, se você elogia uma atitude, o esforço faz muita diferença. Então, isso a gente consegue ver em profundidade nesse livro, ele é muito legal. Agora, o mindset de crescimento. Agora, vamos falar de mentalidade que transforma os resultados. Esse mindset, quem tem esse mindset, acredita que as habilidades podem ser desenvolvidas. Então, que a inteligência pode crescer, que a capacidade melhora com a prática. A frase clássica de quem tem esse tipo de mindset aqui é: eu ainda não sei fazer isso. Então, percebe que esse ainda é a palavra-chave? Essa palavra muda completamente a forma com que o nosso cérebro reage a esses desafios. Então, agora eu quero contar uma história para vocês que vai ilustrar muito bem isso aqui, né? Existia um aluno de música que parecia não ter muito talento. E no começo ele errava demais. Demorava para aprender, mas ele tinha uma característica diferente de todos os alunos da turma, né? Ele praticava mais do que todo mundo. Sempre, todo dia ficava ali. Às vezes a turma praticava 2 horas, ele fazia 2 horas e meia, 3, ele praticava mais. Então, enquanto os alunos talentosos, né, aqueles que já nasciam com isso, começavam a praticar menos, ele continuou treinando e praticando cada vez mais. Anos depois, ele se tornou um músico excelente. Isso mostra algo importante. O talento ajuda, mas a persistência, ela que constrói a excelência, não é verdade? Então, o nosso cérebro, ele muda. E hoje a ciência sabe algo muito importante, né? Que se chama neuroplasticidade. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo. Quando a gente aprende algo novo, o nosso cérebro cria uma conexão nova. Os neurônios mesmo. Quando você aprende algo novo, seu neurônio cria uma conexão com outro neurônio. É muito legal. E quanto mais você tenta, mais o seu cérebro se desenvolve. Então, quando alguém diz: eu não sou bom com números, eu não sou bom com dinheiro, eu não sou bom com vendas, na verdade, essa pessoa está descrevendo um estágio, não está descrevendo um destino. E aí, assim, para explicar melhor para vocês o que é neuroplasticidade, imagina o seguinte: quando você tenta algo novo, o seu cérebro, ele vai criar uma conexão. Vou tentar desenhar aqui um neurônio. Os desenhos são fantásticos, vocês vão ver. Quando você tenta algo novo, aí vou dar um exemplo besta, tá? Vamos supor que você tentou fazer um caminho diferente para você ir para o seu trabalho. Isso é algo novo, tá? Quando você tenta algo novo, aprende algo novo, o seu neurônio,
Acho que não vai dar para ver, isso é um neurônio. Ele faz conexão com outro neurônio para falar que existe um aprendizado aqui. Entende? Então, ele faz uma conexão aqui com outro neurônio e isso é chamado de neuroplasticidade. Então, a neuroplasticidade é o seguinte, nós aprendemos por repetição ou por forte impacto emocional. Então, a neuroplasticidade faz com que o neurônio se ligue ao outro. Então, quando você faz um caminho novo para você ir lá para o seu trabalho e você faz isso repetidamente, é como se o seu cérebro fizesse assim, ó. Ó, você vai sempre para casa seguindo esse caminho aqui, ó. A, B. Você vai sempre para casa seguindo esse caminho aqui, ó. A, B. Beleza? Isso aqui é o que você faz. Aí, essa semana você quis fazer algo novo. Aí você fez assim, ó. Você veio aqui, ó. A, B. Tá vendo? Um caminho novo. Se você fizer esse caminho AB muitas vezes, essa neuroplasticidade, esse neurônio, ele vai fazer com que esse caminho aqui, olha, dentro do seu cérebro, se torne cada vez mais forte. O seu neurônio vai se juntar ao outro e vai ficar cada vez mais forte. Isso é neuroplasticidade. Entende? Então, quando uma pessoa fala repetidamente para ela mesma que ela não é boa com números, que ela não é boa com dinheiro, que ela não é boa com vendas, o que ela tá fazendo? Uma neuroplasticidade negativa dentro da cabeça dela, entende? Então, isso aqui pode ser mudado, sabe? Então, isso aqui é muito legal. Agora, vamos pensar isso no mundo empresarial. Um mindset fixo, uma pessoa que tem uma ideia fixa. O que ela faz? Ela não analisa os números, ela não testa novas estratégias, ela não muda o preço, ela não aprende sobre marketing. Por quê? Porque ela tem medo de errar. E os empresários com um mindset de crescimento, eles já fazem o oposto. Ó, eles testam, eles erram de novo, aprende, ajusta, testa de novo. Quanto mais eles erram, mais sucesso eles vão ter. Por quê? Porque eles já sabem todas as possíveis falhas, todos os possíveis erros daquele negócio. Então, uma pessoa que tem um mindset de crescimento, ela tá voltada para esse fim, sabe? E aí, eu queria que você pudesse pensar aí, né? Queria que você parasse um pouquinho e pensasse aí. Se você pudesse testar algo novo no seu negócio, sem ter medo de errar hoje, o que você ia testar? Se você pudesse testar algo novo aí no seu negócio. E aí é o seguinte, essas lives nós estamos falando esse mês sobre crenças, né? Os outros meses todos a gente estava falando sobre os números e esse mês a gente está falando sobre crenças. Por quê? Porque eu preciso que vocês entendam como o seu cérebro funciona para que na hora que vocês pegarem as ferramentas e aplicarem no dia a dia de vocês, vocês consigam desenvolver isso com mais maestria, com mais habilidades. E aí eu venho falando aqui desde as últimas lives que existe uma coerência entre o que você pensa, o que você sente e o seu comportamento. Se você quer mudar o resultado que você está tendo na empresa, você precisa mudar esse comportamento. O comportamento, ele é um sinal de que existe alguma crença, algum sentimento que não está coerente. E aí, como que funciona isso? O pensamento gera um sentimento, que gera um comportamento e gera um resultado. É essa a linha de coerência que a gente tem que seguir. Se o seu resultado não está de acordo com o que você quer, você vai voltar. Será que eu estou pensando da forma com que eu quero? Será que eu estou sentindo da forma que eu deveria? E estou tendo um comportamento da forma com que eu gostaria? Por exemplo, eu quero ir para academia, mas eu penso que ir para academia é muito chato e eu não quero isso. Se você pensa isso, você vai sentir o quê? Aversão de ir para academia. Qual o comportamento que você vai ter? Você não vai para academia. Mesma coisa do seu resultado aí da sua empresa. Mesma coisa. E por que eu tô falando isso? Porque precisa existir uma coerência entre o que você pensa, sente e faz. E voltando aqui para esse mindset, eu quero falar para você quais são os pensamentos, quais são os comportamentos, os pensamentos e as frases de
um empresário que tem um mindset fixo e de um empresário que tem um mindset de crescimento, tá? Então vamos lá, ó. O empresário que tem um mindset fixo, em geral, ele pensa que a capacidade dele é limitada. Ou seja, ele pensa assim, ou eu sei fazer isso, ou eu não sei fazer isso. Ele é sempre no 8 ou 80. E ele acredita que não sabe e ele evita ainda tentar. Isso é um empresário que tem um mindset fixo. E aí, geralmente, o que ele faz? Ele evita mudança, ele evita risco, ele tem medo de errar na frente da equipe. Já pensou se eu erro na frente da minha equipe? Que vergonha. Ele desiste rápido quando algo não dá certo, né? Ele culpa o governo, o mercado, ele não investe em aprendizado, ele vai centralizando tudo, ele não aceita feedback, ele sente uma certa inveja ou ameaça quando ele vê outros empresários que estão crescendo, ele prefere manter o negócio dele pequeno para não correr risco. Isso aqui é o que passa na cabeça dele, né? Então, na cabeça dele, passa assim, ó, isso não funciona no meu mercado. Às vezes eu tô ensinando uma coisa aqui pra ele, e a primeira coisa que ele fala comigo é, isso aqui não funciona no meu mercado, Ju. Não. Ah, a minha cidade é diferente da sua, o meu público é diferente. Essa estratégia aí que você tá falando, aqui não dá certo, não. Eu não tenho perfil para vendas. Ah, o que você tá me pedindo aí não vai dar certo, não, porque eu não tenho esse perfil. Marketing não funciona no meu tipo de negócio, marketing não funciona. Eu já testei isso e não deu certo. Funcionário bom, não existe. Funcionário bom? Tá doido? Não existe não. Empreender no Brasil é impossível. Esse é o pensamento e as falas de uma pessoa que tem um mindset fixo, tá? Agora, olha só. Quais são as frases muito comuns no mundo empresarial? Meu cliente não ia pagar por isso. Marketing é perda de dinheiro. Funcionário só dá problema. Eu não tenho talento para vender. Isso só funciona para empresa grande. Gente, eu adoro essa. A que eu mais ouço. Isso só funciona para empresa grande. Eu já tentei uma vez e não deu certo. Isso também é assim. Eu não tenho talento para vender. Então, essas são as frases que ele costuma falar. O problema é do mercado, meu concorrente cresce porque ele tem sorte. Essa também eu ouço demais. Então, por trás dessas falas, desses sentimentos que eu acabei de citar aqui, qual é a crença que tem dentro da cabeça de um empresário que tem esse tipo de pensamento? Errar significa que eu sou incompetente. Essa é a crença. Ele acredita que ele não pode errar. Então, se ele não pode errar, ele não pode testar. Porque se ele testar, a chance dele errar é muito grande. Então, ele prefere ficar no mesmo lugar. Se eu tentar e falhar, vão descobrir que eu não sou tão bom. Tá vendo o medo dele? Meu talento define meu limite. Aí ele prefere nem tentar. Entende? Então, essa crença alimenta esses sentimentos e esses comportamentos e essas falas todas que eu falei aqui. Esse é um empresário que tem um mindset fixo. Agora, vamos falar sobre um empresário que quer crescer, que tem uma mentalidade de crescimento. Ele vai fazer o quê? Ele vai ter comportamentos condizentes com essa vontade de crescer. E aí ele vai testar novas estratégias, aprender com os erros, investir em cursos, em mentorias, ele vai escutar os feedbacks dos clientes, mesmo que não seja o que ele gostaria de ouvir. Ele vai observar os concorrentes para ele aprender, ele vai analisar os dados antes de decidir, ele incentiva a inovação da equipe, ele ajusta o plano quando algo não está dando muito certo, ele ajusta, vai lá, muda, né? Ele busca essa evolução constante. Então, esses são os comportamentos dele. E o que ele pensa para ele ter esse comportamento? Lembra? Pensamento, sentimento, comportamento? Ele pensa assim, ó. O que eu posso aprender com isso? Com essa situação, com essa venda que deu errado, com essa reclamação desse cliente. Talvez eu ainda não saiba fazer, mas eu posso aprender.
Quem já conseguiu fazer isso que eu posso estudar, perguntar e aprender? Quem que já conseguiu fazer diferente? Se não deu certo, a gente vai ajustar. Errar faz parte do processo. Esses são os pensamentos. O mercado está mudando, eu preciso evoluir. Esses são os pensamentos de um empresário que tem um mindset de crescimento. E quais são as frases que saem da boca dele, se ele pensa dessa maneira? Ah, se alguém já conseguiu fazer isso, eu também consigo aprender. Então ele não se limita. Talvez eu não tenha dado certo, porque a estratégia não estava boa. É o tipo de coisa que ele fala. Vamos testar e medir. Também testa pra caramba, né? O mercado tá me mostrando o quê? Olha que legal. Preciso desenvolver minha equipe. Se eu melhorar 1% por dia, o meu negócio cresce. O erro é dado, não um fracasso. Quem pode me ensinar isso? Ele está sempre em busca de crescimento. O cliente está sempre tentando dizer alguma coisa para ele e ele está disposto a ouvir. O que eu posso melhorar com esse processo? Então, se a gente tivesse que fazer uma tabela comparativa, né? Então, vamos lá. Numa situação, por exemplo, de o concorrente crescer. Quem tem um mindset fixo vai pensar assim, ó, ah, fulano teve sorte. Quem tem um mindset de crescimento vai fazer assim, o que esse cara fez que eu possa aprender? Ah, a estratégia falhou, essa situação. O empresário do mindset fixo vai pensar assim, ah, isso não funciona. O empresário do mindset de crescimento vai pensar assim, não, o que precisa ser ajustado aqui, hein? Se essa estratégia falhou, alguma coisa precisa ajustar. A equipe errou. O mindset fixo vai falar assim, ó, ah, ele não presta. Ah, sabia, funcionário não presta. Agora, o mindset de crescimento vai pensar assim, como eu posso desenvolver essa pessoa? O que eu posso falar com ela? Como que eu posso conversar com ela? Será que ela tá passando alguma coisa? Será que ela tá passando alguma coisa dentro da empresa dela? A situação é o seguinte, o concorrente teve um problema no negócio. Quem tem um mindset fixo, né, vai pensar assim, ah, isso aqui não tem solução não. Aquele empresário tá com a cabeça dura, se deu um problema no negócio, ele vai falar, isso aqui não tem solução. Mas se é um empresário que tem um mindset de crescimento, qual a solução que eu ainda não tentei? Então percebe que a forma como que a gente enxerga as coisas, a forma como que a gente consegue experienciar as situações, elas vão definir como vai ser a minha empresa, né? Eu costumo dizer que as empresas não quebram, né, somente por falta de dinheiro. Elas quebram porque o mindset do empresário muitas vezes parou no tempo, né? O mercado muda, o cliente muda, a tecnologia muda, mas algumas pessoas continuam no mesmo lugar, com o mindset de 20 anos atrás. Pensa, eu conheço empresas que têm quase 50 anos e os processos são os mesmos. Às vezes elas nem fizeram reforma na empresa. Tá tudo parado. Porque tá funcionando assim, eu não vou mudar. Não quer dizer que não possa melhorar. Então é sobre isso, né? Agora é o seguinte, eu falei com vocês que no final da live eu ia passar para vocês um teste rápido, para vocês me falarem se você tem um mindset fixo ou de crescimento, não é? Então, olha só. Então, eu vou fazer um teste rápido, tá? E eu quero que no final vocês percebam que quem está guiando as suas decisões é um mindset fixo ou um mindset de crescimento? O que você acha que você é? Com base nisso tudo aqui que eu falei até agora. Com base nesse livro da Carol Dweck, né? Primeira pergunta. Pega um lápis, uma caneta aí e anota. Quando algo dá errado no seu negócio, qual é o primeiro pensamento que vem? Letra A. O mercado tá difícil. Letra B. O que eu posso aprender com isso? Essa é a primeira pergunta. Mamão com açúcar, hein? Letra B. Mas aqui é pra você responder, não é a pergunta certa não, é pra você responder como você lida com essa situação, tá? Segunda pergunta. Quando um concorrente cresce muito, você pensa, letra A, ele teve sorte. Letra B,
que ele está fazendo diferente que eu possa aprender com ele e melhorar? Essa é a segunda pergunta. Anota aí. Terceira pergunta. Quando a estratégia não funciona, o que você pensa? Letra A. Isso não funciona para o meu negócio. Ou letra B. Talvez a estratégia precisa de ajustes. Qual dessas duas você responderia aqui? Seja sincero com você, tá? Pergunta número 4. Quando o funcionário comete erros, você pensa. Letra A. Esse funcionário não serve. Vou ter que contratar outro. Letra B. Como eu posso desenvolver essa pessoa? E pergunta número 5. Quando surge algo novo, tecnologia, marketing, vendas online, você pensa. Letra A. Isso é complicado demais. Letra B. Eu preciso aprender isso. Então, agora que você anotou aí suas respostas, seja sincero com você, porque isso é coisa sua, para você identificar se seu mindset é de crescimento ou não. O resultado é o seguinte: se você respondeu mais letra A, existe um padrão de mindset fixo. Se você respondeu mais letra B, existe um padrão de mindset de crescimento. Mas a boa notícia é: mindset não é algo fixo, é algo que pode ser treinado. Lembra que eu mostrei para vocês o caminho dos neurônios? Você pode treinar o seu mindset para que ele se fortaleça e para que você mude. Graças a Deus, né, gente? Porque a gente tem essa opção de mudar, imagina? Então, o que dá pra gente tirar, né, de lição dessa live aqui é o seguinte: se tem algo que eu aprendi trabalhando, né, com estratégia, com empresas, com mentorias, né, é que o que realmente determina o crescimento do negócio é a forma de pensar do empresário, essa forma de pensar em crescimento. Porque às vezes a gente pode ter dois empresários no mesmo mercado, vendendo o mesmo produto, na mesma cidade, e um cresce e o outro fica estagnado. Isso é muito louco. Isso acontecia comigo com as ferramentas, entregava as mesmas ferramentas para duas pessoas e não dava certo, enfim. A diferença não é o mercado, é a forma com que elas pensam e a forma com que elas se comportam diante dos desafios, né? Então, se você quer desenvolver um mindset de crescimento, se você quer desenvolver seu negócio, eu acredito em 3 coisas. Primeiro, você precisa pensar estrategicamente. Você precisa tomar decisões melhores, né, da melhor forma possível. E desenvolver a sua empresa e a sua equipe, né? E é exatamente por isso que eu tô aqui hoje fazendo essa live. E é sobre isso os meus cursos, né? Especificamente o meu curso sobre crenças, que se chama Identidade Financeira. O link tá na bio. Onde a gente aprofunda o que eu tô falando aqui, né? O tamanho do seu negócio, ele nunca vai ultrapassar a sua mentalidade. O tamanho do seu negócio, ele nunca vai ser ultrapassar, ele nunca vai ser maior do que a sua mentalidade. E eu acredito que toda empresa cresce até o limite do mindset do dono. Então, se você me acompanhou aqui, se você gostou do que eu falei aqui, se isso aqui fez sentido para você, toda segunda-feira, às 19h15, tem live. E eu trago diversos assuntos aqui. Esse mês, especificamente, estamos falando sobre crenças, sobre comportamentos e sobre identidade financeira. E quem já me acompanha há mais tempo, vai lá no link da bio, tem um conteúdo gratuito para vocês lá, né, para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre as finanças e essa parte de crenças também, para que a gente consiga aí chegar num resultado diferente dentro das nossas empresas, tá bom? Então é isso, muito obrigada por me acompanhar, por estar comigo até agora aqui nessa live e bora fazer nosso negócio crescer, para que dê tudo certo aí nas nossas empresas. Um grande abraço, fica com Deus, até a próxima live.